Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Hoje a nossa convidada será a irmã Célia Faria, das religiosas de Maria Imaculada, que estão de malas feitas para sair da região. É também uma antevisão e uma conversa sobre vocação, até porque neste domingo arranca a 58ª semana de oração pelas vocações. Mas antes, vamos à atualidade da Diocese açoriana. Arranca este domingo a 58ª semana de oração pelas vocações. O reitor do Seminário Episcopal de Angra, cônego Hélder Miranda Alexandre, apela a que nenhuma vocação seja esquecida. Nós vamos procurar fazer chegar a todos os agentes pastorais, aos paróquios, comunidades, movimentos juvenis, estamos a difundir todos os materiais para promover durante esta semana uma atitude de oração e de convite à interiorização das vocações, nas suas várias dimensões. Não se pode reduzir as vocações só ao sacerdote ou só à religiosa, mas a todas, inclusive laicais, casados, outros tipos de consagração de vida, para fazer suscitar-se, de facto, uma sensibilização para com todos aqueles que mais estão à frente destas tarefas. Por isso foram distribuídos materiais que foram promovidos pelo Patriarcado de Lisboa este ano, que permitem durante a semana ter inclusive um acompanhamento diário através das redes sociais, do Facebook e do Instagram, com imagens, com vídeos, com momentos de oração também para as Eucaristias, partilha de experiências, e vamos fazer aqui na Ilha Terceira uma vigília de oração no próximo sábado, dia 24, pelas 9 horas da noite, na Igreja da Misericórdia de Angra, que também será transmitida online, visto que também não poderemos ter muita gente reunida. O sacerdote considera que, apesar de úteis nestes tempos de pandemia, as redes sociais estão a cansar os jovens. Para já há uma sobrecarga de redes sociais e de comunicação em casa, junto ao computador. Eu já tive aqui experiências e alguns jovens que fiquei um bocadinho surpreendidos, que dizem mesmo que estão cansados das várias plataformas sociais, porque eles têm todo o dia aulas online, têm muitas atividades em casa, e por vezes também o excesso de mensagem pode ser contraproducente. Por isso não queremos também sobrecarregar toda esta mensagem, chegar de uma maneira simples, uma pequenina mensagem, pelo menos durante esta semana das vocações, a cada casa, a cada jovem, sobretudo aqueles que estão nas catequeses, nos grupos de jovens das nossas comunidades, e deixar a mensagem. Claro que o segredo para estas coisas é sobretudo o encontro com Jesus, é Ele que chama, é Ele que escolhe, e isso requer um acompanhamento muito particular e muito próximo, sobretudo da parte das famílias. Por isso também há material para as famílias, para aquilo que entenderem fazer em casa, dentro também das condições que estamos a viver. O 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações celebra-se a 25 de abril. Este ano, sob o tema São José, o sonho da vocação. Decorreu esta semana, em Fátima, a Assembleia Plenária dos Bispos, número 200. A reunião em Fátima foi participada pelo Bispo Dom João Lavrador. O Bispo de Angra e Ilhas dos Açores esteve à conversa com o Igreja Açores e fez o balanço do Encontro Nacional. Refletimos esta questão da pandemia, dedicámos bastante tempo até a refletir, partilhar o que é que está a passar em todas as dioceses, a partir de toda a realidade sanitária, depois toda esta situação das evoluções, por um lado evoluções positivas, de outras vezes as várias vagas que no fundo, e que acabaram por criar aqui muitos embaraços a nível da articulação dentro das próprias comunidades, da parte das celebrações, e depois, portanto, os confinamentos contínuos que se têm criado. Sentimos que afinal a pandemia ainda está a continuar. Portanto, nós não estamos ainda livres dela, embora se fale muitas vezes na pós-pandemia, mas nós temos que neste momento olhar mais para o tempo da pandemia que ainda estamos a viver, porque a todo momento nós podemos outra vez
ter surtos bastante fortes, o que vão obrigar outra vez a tomadas de posição e que certamente poderão, porventura, criar outra vez constrangimentos dentro das comunidades. Também analisámos toda esta área da questão social, dos medos que se implantaram, também de alguma ambiguidade no discurso que se criou e portanto, determinados gestos que certamente também desorientaram um bocadinho as pessoas. Era preciso ter tido um bocadinho de discurso mais direto, muito mais consentâneo com as realidades, muito mais elucidativo e mais pedagógico. O Bispo admite que a prática religiosa vai sair afetada depois da pandemia. Isso também foi alheio, saber que este medo, esta separação, este de estar longe, não poder tocar-se uns aos outros, com todas as medidas que nós fomos colocando, naturalmente que eram necessárias em termos sanitários, mas criou um abandono bastante grande, motivou um abandono bastante grande das pessoas da prática religiosa e por isso nós estamos conscientes que as comunidades cristãs vão ter uma participação muito inferior daquela que tinham antes da própria pandemia, não é? O Bispo de Angra faz um apelo à comunidade para um esforço comum. Eu penso que esta pandemia vem-nos levantar problemas tão graves, e por isso eu penso que não só é muito natural que as próprias instâncias governativas, os poderes públicos, encontrem os melhores meios, mas todos nós temos de estar conscientes que não são os suficientes. Por muito que venha, é preciso que nós tenhamos a consciência que há aqui um suplemento de gratuidade, de partilha, e eu não digo que é suplemento, mas talvez seja a maior fatia, que vai resolver. Isto depois, para a própria Igreja, mas eu gostaria de incluir aqui a Igreja no todo social. Ela não está à parte. Ela sofre aquilo que diz a Gaudium et Spes, não é? A Igreja está com as alegrias e está com os sofrimentos. Isto é para levar na prática. Portanto, quando nós vemos uma diocese, como é a Diocese de Angra, deficitária, já antes da pandemia, agora naturalmente ainda mais, não é? Quando vemos as paróquias com muitas dificuldades económicas, e nós sabemos que tem a ver, por exemplo, ainda há paróquias que estão a pagar o seu contributo para a edificação das igrejas que foram destruídas pelo sismo, não é? Portanto, ainda estão nessa fase. Há outras paróquias, por exemplo, que estavam muito assentes, a sua parte económica, nas festas que faziam, portanto, nas arrebatações que se chama. Portanto, muitas mesmo paróquias que era aí que iam buscar um bocadinho a sua subsistência. E por aí fora, tudo isto falhou, não é? Portanto, nós temos muitas paróquias com muitas dificuldades. É o que está a acontecer na sociedade. Dom João Lavrador garante que basta repetir a história da comunidade açoriana. Isso é a gente olhar para a generosidade. E se nós olharmos para a possibilidade de partilha, que realmente nós temos, é curioso que em momentos que já vêm de trás, momentos de dificuldade, momentos de catástrofe, momentos que às vezes até é para fora, nem é para dentro da nossa região, nem para dentro do nosso país, é para fora. As pessoas são altamente generosas. Portanto, o que quer dizer, no povo português e no açoriano em especial, há um sentido de generosidade muito grande. É preciso provocar essa partilha. Eu volto a dizer, eu penso que a solução está aqui na partilha. E tem que ser a partilha a todos os níveis e entre todas as pessoas. Portanto, não pode haver aqui grupos ou setores, não sei o quê, que se possam apropriar ou que sintam que estão folgados porque afinal a pandemia nos atingiu e os outros, coitados, que no fundo foram as vítimas disto. O Bispo Dom João Lavrador diz ser tempo de pôr em prática a encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, todos irmãos. O Conselho Presbiteral foi, como era expectável, adiado por causa da Covid-19. A atualização é com Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. Numa carta enviada aos membros do Conselho Presbiteral, Dom João Lavrador justifica a decisão com a situação de pandemia. A precaução e o respeito para com as regras sanitárias exigem da parte da Igreja este esforço e compreensão, sublinha o Bispo de Angra, que adianta que, em princípio, a próxima reunião será em São Miguel, no Centro Pastoral Pio XII, como estava definido para o mês de abril. Só que agora com novas datas, a 22, 23 e 24 de junho. O Conselho Presbiteral deste ano, segundo da caminhada sinodal, propõe-se a refletir sobre o perfil do padre evangelizador, focando a evangelização e o padre como homem de Deus, o processo de evangelização e o padre como homem da comunhão entre Deus e os irmãos, e finalmente o padre enquanto pastor
no meio do povo, no seio de uma igreja pobre, como avançou ao Igreja Açores Monsenhor José Constância, membro do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral, no programa passado. O documento de trabalho inicial que precedeu esta reunião foi enviado a todos os sacerdotes da Diocese no passado mês de dezembro, com um questionário que visava refletir, ver e planear sobre a condição do sacerdócio. O resultado do estudo deste tema está a chegar de todas as ouvidorias e depois será debatido em conjunto. O Conselho Presbiteral é o órgão de consulta do Bispo diocesano, no qual têm assento como membros natos o Vigário-Geral, os Vigários Episcopais, o Vigário Judicial, o Ecónomo diocesano, o Reitor do Seminário e os presbíteros diretores dos serviços diocesanos de pastoral e das duas comissões diocesanas da saúde e da música sacra. Integram ainda este conselho o ouvidor de cada uma das ouvidorias, um representante dos assistentes dos movimentos e obras de apostolado, um representante do cabido, outro do colégio de consultores e um representante dos religiosos presbíteros. Por designação do bispo, pode ainda haver convidados eventuais. Conselho Presbiteral adiado, portanto, para 22, 23 e 24 de junho, em Ponta Delgada. Trilhar Caminhos, o projeto da Cáritas Diocesana, encerrou oficialmente no passado dia 14 de abril. A cerimónia de encerramento atribuiu certificados de competências nas áreas da carpintaria e eletricidade a 11 reclusos do estabelecimento prisional de Angra. A missão do projeto do orçamento participativo é a inclusão social quando saírem em liberdade. Foi muito positivo. Todo ele foi organizado numa lógica de aprendizagem, assente numa sequência que conjugou a atividade formativa, ou seja, adquirir conhecimentos e competências, e também numa lógica de desenvolver as capacidades motivacionais, pessoais e sociais dos próprios reclusos. O objetivo inicial foi atingido e isto notou-se nos trabalhos que eles realizaram, e também na satisfação deles sentida durante todo o tempo, todo o período que decorreu o projeto. Em todo este trabalho, o que nós esperamos é que no futuro haja um impacto na vida daqueles reclusos, daquelas pessoas, daqueles inicialmente começaram 16 reclusos e terminamos com 11 reclusos. Os outros, 2 deles desistiram e os outros saíram em condicional e saíram do estabelecimento prisional. Ou seja, o que nós pretendemos é que haja um impacto na vida deles, porque todos nós sabemos que a reintegração na sociedade não é fácil. Rosa Pires, coordenadora do projeto, admite a sua continuidade. Nós estamos a trabalhar para que isto continue, o estabelecimento de Angra, nos mesmos moldes ou noutros. O importante sempre e é isso que fica no final de todo este trabalho, é semearmos para que depois eles consigam recolher alguns frutos no futuro. O projeto, financiado pelo Orçamento Participativo de Portugal, foi, numa segunda fase, apoiado pelo Governo dos Açores. Igreja a ler, com o padre José Júlio Rocha. Ferreira de Castro é um dos grandes escritores portugueses do século XX. Infelizmente, um pouco votado a um imerecido esquecimento. Romances dele, como A Selva ou Imigrantes, certamente mereciam mais atenção dos leitores portugueses atuais. Considerado um dos precursores do neorrealismo, Ferreira de Castro, que passou a sua juventude no Brasil, influenciou decisivamente a literatura portuguesa do pós-guerra. O livro que vos apresento hoje é uma pequena novela deste autor, intitulada A Missão, cuja ação decorre na França durante a ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial. E a ação é esta. Perante a ordem de escrever a palavra missão
no telhado do convento de uma congregação religiosa masculina, para evitar que o edifício seja bombardeado pelos nazis, um frade, Georges Mounier, sente um problema de consciência. Uma vez que o edifício vizinho, que foi um antigo convento de freiras e é praticamente igual ao mosteiro, e agora transformado em fábrica que contribui para o esforço de guerra francês, na qual trabalham mais de 400 pessoas, essa fábrica torna-se imediatamente alvo dos bombardeiros alemães. Ao escrever a palavra missão sobre o mosteiro, o outro edifício, a fábrica, será sujeito, poderá ser vítima dos bombardeamentos alemães. Georges Mounier comunica ao superior as suas dúvidas e toda a pequena comunidade de frades discute o dilema: ou nos salvamos, deixando a fábrica e os seus 400 trabalhadores entregues à sua sorte, ou somos solidários com eles, correndo o risco de também nós sermos bombardeados. Este dilema moral vai atingir o superior da comunidade, enchendo de dúvidas e de hesitações. Obra intimista e humana, a Missão é uma novela de extrema densidade, forte simplicidade, obra que pretende descrever o que há de mais secreto e nobre na alma humana. Editada pela Cavalo de Ferro, esta novela é um dilema moral, como muitos que nos afetam todos os dias. A capacidade de tomar uma decisão entre o bem e o mal, a capacidade de tomar uma decisão entre mim e o outro. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A intenção original para esta semana, tendo em conta que estamos em pleno tempo pascal, era de propor a versão do musical Jesus Christ Superstar, que foi realizada para a BBC em 1997 e que conta com o famoso Roger Daltrey, vocalista do grupo The Who, no papel de Judas. Essa intenção foi dando lugar a uma outra, precisamente à medida que a escuta desse espetáculo, mais uma vez apenas disponível no YouTube, ao que parece, se foi revelando de relativa desilusão. O som é mais moderno, a orquestração ouve-se melhor, os instrumentos soam mais claramente, sim, mas não está à altura do original. E por original entenda-se a banda sonora do filme de 1973, que foi na realidade já uma segunda gravação e edição destas canções. É neste álbum que se pode encontrar uma convicção, uma liberdade vocal quase espontânea, mais visceral, mais autêntica e envolvente que qualquer outra. Só aqui nos deixamos levar pela ilusão de que estes personagens vivem aquilo que cantam. Por oposição, há de estarmos perante pessoas tecnicamente muito capazes que apresentam sua arte para serem aplaudidas por todos. Assim, convidamos os nossos ouvintes a revisitarem o filme Jesus Christ Superstar ou a sua banda sonora para apreciar e refletir sobre um dos melhores filmes feitos sobre o nosso Salvador. Um santo domingo, boa visão e audição, boa semana para todos. E a nossa convidada desta semana é a irmã Célia Faria, das Religiosas de Maria Imaculada, que estão na região desde 1954 e que estão sediadas, é a casa delas, no Convento da Esperança, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, desde 1962. É a única comunidade desta congregação na região e agora preparam-se para deixar os Açores. Olá, irmã Célia, obrigada por estar connosco. Como é que se vai processar esta saída e porquê? Boa tarde, olá Tatiana, muito obrigada também por este convite, partilharmos este bocadinho também sobre esta situação que estamos a viver. Portanto, realmente vamos sair com pena nossa, claro, do Convento da Esperança,
realmente já são uns quantos anos. Em Ponta Delgada, aliás, já estamos a fazer 66 anos de presença, porque, portanto, penso que nem toda a gente sabe, antes de virmos residir aqui para o Convento da Esperança, já estivemos uns 8 anos na freguesia de São Pedro, numa outra casa, e foi, portanto, a nossa primeira presença em Ponta Delgada. E passados estes anos todos, portanto, vamos fazendo um balanço, fomos discernindo e vendo que também temos que saber ler os sinais dos tempos e perceber que a nossa presença carismática, ou seja, a nossa missão enquanto congregação, realmente perdeu aqui o grande significado que tinha há uns anos atrás, portanto, e por isso fomos também analisando e percebendo que seríamos mais necessárias noutras cidades também onde temos comunidades. E porquê é que acham que já não cumprem esta missão nos Açores, ou que já não são tão necessárias na Ilha de São Miguel? Muito bem, portanto, nós quando viemos para a ilha, portanto, viemos para dar continuidade a uma obra que já existia e que era desenvolvida pelo Patronato de São Miguel. Portanto, eles tinham um grupo de jovens de famílias mais carenciadas que eles apoiavam e formavam, e então havia essa necessidade de uma congregação religiosa que se ocupasse em pleno, portanto, desse grupo de adolescentes e jovens, e, portanto, nós viemos para dar continuidade e, de alguma forma, poder expandir mais essa obra. E realmente foi sendo realizada ao longo destes anos. Penso que foi bastante significativa porque, em colaboração com o Patronato e com a Igreja Diocesana, fomos procurando acompanhar estas jovens. Portanto, tínhamos um internado, tínhamos também a residência de estudantes e trabalhadoras. Começámos, como disse, em São Pedro e depois viemos para aqui, para o Convento da Esperança, porque reunia melhores condições, era um espaço maior, portanto havia muitas jovens a necessitar desta residência e deste acompanhamento. Estamos a falar de jovens de fora da Ilha de São Miguel que muitas vezes iam estudar aí para São Miguel. Exatamente. Portanto, na altura não havia tantas escolas nas outras ilhas e, portanto, havia necessidade ainda, muitos jovens com 15, 16 anos já tinham que sair da sua ilha e necessitavam, portanto, de alojamento, de um espaço onde ficar enquanto estudavam, e também algumas jovens trabalhadoras também que trabalhavam fora das suas freguesias, e ao fim de semana iam para as suas casas, mas durante a semana precisavam de alojamento. E, portanto, as famílias confiavam no nosso trabalho, confiavam-nos as suas filhas, e durante muito tempo realmente chegámos a ter aqui no Convento da Esperança há cerca de 80 jovens. E, portanto, há 3 anos, sensivelmente, fechamos a nossa residência aqui no Convento da Esperança, porque nos últimos anos realmente foi diminuindo a procura, porque a realidade é esta, a sociedade também foi evoluindo e muito bem, foram mudando as suas situações e, portanto, menos pedidos de alojamento, menos jovens também a vir estudar para cá, e muito bem, porque também tinham escolas nas suas próprias ilhas e portanto... E porque também ir para o continente passou a ser praticamente o mesmo preço do que ir para São Miguel, muitas vezes, não é? Exatamente, também é um pormenor importante e bastante significativo, portanto alterou bastante portanto, todo este conjunto de fatores e com certeza que também a comunidade, pois também menos membros, também é verdade. Portanto, fomos percebendo que realmente já não era tão necessário a nossa presença neste sentido de residência e de acolhimento à jovem fora do seu lar, por várias razões. E qual é a próxima missão? A próxima missão, portanto, eu irei para Lisboa. Portanto, irei também dar apoio à nossa comunidade que continua a atender uma residência grande de jovens, digo grande porque tem capacidade para 55, se não estou em erro, e portanto a comunidade também precisa aqui de reforço e de apoio,
e então irei para lá, se Deus quiser. É inevitável, irmã Célia, nesta altura falarmos sobre a pandemia e sendo uma congregação, não das congregações com pessoas de mais idade, mas ainda assim tendo algumas irmãs que são fator de risco, que têm fatores de risco, não a irmã Célia, que é uma irmã muito jovem, uma religiosa muito jovem, mas como é que foi vivido este último ano no Convento da Esperança? Portanto, é verdade, realmente não somos irmãs realmente de risco, portanto eu sou a mais nova, tenho 42 anos e, portanto, tenho outra irmã comigo com 62 e portanto, realmente esse problema não se colocava tanto e, aliás, aqui no convento, portanto, não havia assim grande... Não há ninguém de risco, ok. Exatamente. Agora, por outro lado, foi um ano também bastante mais difícil no sentido também de experimentarmos mais um certo vazio, portanto este isolamento que uns sentiram de uma maneira, nós também sentimos de outra forma, porque de qualquer forma também atendíamos aqui grupos que vinham ao Convento da Esperança, ou para algum momento de oração, ou para algum encontro formativo, e portanto isto também foi deixando de existir e claro, sentimos também este vazio que trouxe também a pandemia, esta falta de contacto também com estes grupos, também sentimos, sem dúvida. Como é que acha que a comunidade miquelense vai reagir a esta vossa partida? Portanto, algumas pessoas já foram sabendo e portanto, já foram também se manifestando e aquelas pessoas que realmente nos conhecem mais e tantas jovens, não é? Tantas famílias que tiveram contacto connosco ao longo destes anos e muitas que também emigraram e que por telefone também nos contactam. Claro que lhes deixa uma certa tristeza, portanto, sobretudo aquelas que estiveram aqui há alguns anos connosco, que ficaram sempre mais vinculadas. Sim, algumas não percebem, portanto, custa-lhes aceitar esta mudança. Outras, pois, entendem perfeitamente que os tempos vão mudando e que há também que fazer opções em vista de um serviço melhor e de qualidade e de reunir recursos, mais nessa linha também. Que balanço é que a congregação faz desta longa estadia nos Açores? Temos falado bastante entre nós e o balanço, sem dúvida nenhuma, que é bastante positivo para agradecer a Deus todos estes anos de serviço naquilo que podemos prestar e no muito que recebemos do povo açoriano. Não queria deixar de dizer que daqui saíram várias vocações, aliás, eu não sei precisar o número, mas a maioria das nossas irmãs portuguesas são açorianas, a maioria de São Miguel, mas também temos uma irmã da Terceira, temos algumas de São Jorge, uma irmã das Flores, portanto nunca nos vamos, ou seja, os Açores vão estar sempre no coração da congregação, não é? Da nossa missão, porque daqui realmente saíram várias vocações também. E para além das vocações, destas marcas que foram ficando, o balanço, sem dúvida, é positivo quando ouvimos testemunhos de jovens, hoje mães, avós, a agradecer, portanto, tudo o que aprenderam do mais pequenino do dia-a-dia até ao maior, nas situações que foram também atravessando e que lhes marcou, portanto, sobretudo este sentido de família, porque estavam fora das suas famílias, tudo o que aprenderam de formação, muito na linha também do serviço doméstico, porque somos uma congregação e aqui nestes últimos anos realmente fomos significativas, por exemplo, posso também recordar aqui tanto aqui no Convento da Esperança como em Vila Franca do Campo, onde também estivemos presentes durante 40 anos, em que pudemos formar várias jovens em bordados. Aliás, as próprias jovens formaram-se de tal maneira que chegaram a fundar uma cooperativa também de bordados em Vila Franca, que hoje continua. Portanto, tudo isso que fomos vendo crescer, só por isso valeu a pena, sem dúvida nenhuma.
Uma das vossas missões era também serem as guardiãs da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Como é que descreve esta missão, ainda para mais, de uma imagem que é tão venerada por todos os Açores e inclusivamente fora da região, por todos os portugueses que estão espalhados pela diáspora? É verdade, não podíamos deixar de falar realmente desta grande missão que também nos foi pedida e nos foi confiada quando viemos para aqui, para o Convento da Esperança, e que não podia deixar de recordar, pois outras irmãs também prestaram este serviço, mas a irmã Beatriz, que cerca à volta de 40 anos, mais ou menos, portanto teve de zeladora, portanto, da imagem e de todo o culto a que se referia à imagem do Senhor Santo Cristo. Todas as irmãs que tiveram mais esta função de apoiar o santuário, sem dúvida que nos marcou muito, que também nos enriqueceu, este acolhimento aos peregrinos, esta escuta, esta oração, muitos momentos de aflição, portanto, muitos pedidos de orações, muito aprendemos com todos estes peregrinos, com a fé deste povo e pronto, esperamos ter sido realmente estas mediadoras, estes instrumentos de fé e de devoção que possamos ter também contribuído com todo este cuidado que procuramos ter ao longo destes anos. Irmã Célia, vamos arrancar a 58ª semana de oração pelas vocações, sendo e acho que podemos usar esta expressão, uma jovem religiosa com 42 anos. Acha que o seu testemunho tem chegado mais facilmente às mais novas? Tenho sentido em várias ocasiões que sim. Na medida em que eu sou capaz de me fazer próxima das suas vidas, no contacto diário, porque depois também já vivi noutras casas, por exemplo em Fátima, com um grupo de adolescentes e jovens em risco. Portanto, esse contacto na vida diária é a melhor maneira também delas se aperceberem que significado tem a minha opção, não é? A minha vida. E eu penso que fui comunicando a minha vocação mais até pela vida do que propriamente pelo que lhes pudesse ter dito. E penso que sim, até não sei se só pela idade, mas pelo amor que sinto, pela alegria que sinto naquilo que sou, pelos feedbacks, digamos assim, pelas reações que vou percebendo, umas mais expressivas, outras menos, mas penso que sim, que de alguma maneira fui transmitindo este amor a Jesus, este amor à jovem necessitada, sobretudo estes dois aspectos. Como e quando é que percebeu que era este o seu caminho? Portanto, a minha vocação foi-me apercebendo depois também de fazer algumas experiências de oração, encontros de voluntariado, fins de semana. Portanto, nessas experiências que fui fazendo durante 1 ano, 2, realmente eu sentia que me ia tocando e que ia fazendo sentido para mim. E então foi sobretudo no momento em que eu fiz exercícios espirituais, uma experiência de uma semana de oração. Portanto, na igreja há várias experiências diferentes de oração, de encontro com Deus, e uma delas é a proposta dos exercícios espirituais, segundo Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. E a nossa congregação também bebe muito desta espiritualidade de Santo Inácio. E então, eu depois dessa experiência, eu tinha apenas 17 anos, mas eu realmente aventurei-me recebi esse convite e aventurei-me nessa experiência de silêncio, de oração, de reflexão e meditação com a Palavra de Deus, e aí fui percebendo que fazia sentido esta entrega nesta congregação. Fiquei a saborear muito mais a vida de oração, comecei-me a perceber também que me identificava com a vida de comunidade, a vida fraterna, com outras irmãs, nesse estilo de vida simples, e depois com uma obra muito concreta que era de atenção à jovem necessitada a vários níveis, portanto este acompanhamento a estas jovens.
E portanto, aí depois dessa experiência e de algum acompanhamento, decidi entrar nesta congregação e já vou fazer, no mês de setembro próximo, 25 anos que entrei. Portanto, eu entrei com 18, eu fiz o 12º e decidi entrar e fazer a experiência. E aqui estou. E como é que se conta esta decisão à família e aos amigos? Como é que é dar esse passo? Eu, graças a Deus, os meus pais nunca me puseram impedimentos. Sempre me apoiaram naquilo que me pudesse ajudar a crescer e também nesta área, nesta linha. Embora, quando eu, portanto, partilhei a decisão com os meus pais, eu percebi perfeitamente que iria custar um pouco mais à minha mãe. Até achei graça, eu costumo às vezes dizer, um bocadinho a rir, mas na altura a minha mãe, claro que sofreu com isso, mas agora também já o vê de outra maneira diferente. Mas na altura a minha mãe até chegou a dizer ao meu pai: tu é que és o culpado, porque tu acompanhavas sempre a tua filha, sempre a animavas, apoiavas, e agora, olha, ela quer entrar para uma congregação religiosa. Mas isto foi um desabafo, pronto, de uma mãe que sentia que a filha, pois, iria estar assim mais fora, não é? Mas no fundo os dois sempre me apoiaram e, portanto, se era o caminho que eu ia percebendo que me iria fazer feliz, pois eles sempre estiveram lá presentes e os meus irmãos também. Eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a mais velha, e dos restantes familiares e amigos também, pronto, às vezes alguns meios na brincadeira, isso se calhar é só durante um tempo, depois acabas por ver que se calhar não é bem por aí. Ficava um bocadito assim na dúvida, se realmente poderia ser uma ilusão da minha parte, só pronto. Mas nesse sentido perceberam que era um caminho que estava a fazer sentido para mim e sempre pude contar com eles, graças a Deus. Já que fala em dúvida, como é que se lida com a dúvida e a própria dúvida? É uma questão muito interessante, porque eu penso, Tatiana, que a dúvida vai nos acompanhar. De alguma maneira vamos tendo dúvidas ao longo do caminho, mas assim dúvidas assim que possam surgir, acho que surgirão em todas as vocações e na minha também. Portanto, quando eu estava a procurar, a discernir, eu ia encontrando alguns sinais, mas claro que não eram certezas, não sei se hoje em dia poderíamos dizer certezas matemáticas ou controláveis, não é? Que eu pudesse realmente assegurar, não é? Assegurar-me. Mas eu confesso que também não estava à procura, ou não via assim, na altura, não estava à procura dessas certezas ou de que realmente não me estivesse a enganar no caminho. Eu sentia que estava a fazer uma experiência e estava aqui à procura, e se também realmente depois houvesse alguma mudança, eu iria depois também tomar outro rumo e no fundo era um caminho de liberdade e eu estava aqui à procura, portanto, em liberdade e em verdade eu estava a procurar. Depois ia tentando esclarecer algumas dúvidas, mas que realmente, no fundo, eu também aceitava e neste caminho de fé, portanto, acho que estas dúvidas vão nos acompanhar. Que conselhos é que gostaria de dar às jovens que estejam a passar pelo que a Célia passou, por este chamamento, por estas dúvidas, por esta falta, se calhar, às vezes, de ousadia de dar o passo? O que é que lhes diria? Eu até estou até mesmo a pensar em algumas jovens que eu conheço que estão realmente neste caminho de procura. Eu diria a essas jovens e a outras que eu imagino que possam também estar neste caminho de procura e de dúvida, eu diria que realmente continuassem nesta verdade e liberdade de procura. Eu quero dizer com isto é que dentro de nós, não é? Acho que deve prevalecer esta verdade connosco mesmas, portanto de saber o que estamos à procura e daquilo que somos, a nossa identidade, o que nos identifica mais, o que dá mais sentido, o que faz mais sentido, e também com quem nos acompanha, porque na nossa vida vamos ter sempre alguém, porque nós precisamos. Eu se fizesse este caminho sozinha não iria conseguir, com certeza. Aliás, este caminho na igreja e na sociedade, não é? Nós precisamos sempre de confrontar também
com outras pessoas também que já fizeram também o mesmo caminho e que nos podem servir de espelho, que nos podem ajudar a ver melhor. E acho que é essa abertura, a deixar-se confrontar, esta partilha com outras pessoas e muito este caminho de oração, sem dúvida. Eu, se não estiver conectada com Jesus, comigo mesma e com Jesus, vai ser muito difícil, talvez, de avançar. Vejo mais complicado. Portanto, o que nos vai ajudar, eu penso que é, e é o que me tem ajudado a mim, é esta procura de cultivar a minha vida interior, de realmente procurar Jesus, de estar sempre neste caminho de oração, conectada com Ele, com o seu Evangelho, comigo mesma, e depois nesta verdade e liberdade naquilo que faço e naquilo que sou. Sente que este processo é diferente entre homens e mulheres? Este processo de chamamento e de conversão? Entre homens e mulheres, portanto, realmente nunca tinha assim pensado muito. Eu penso que de fundo, de base, eu acho que será muito parecido, muito semelhante, enquanto humanos que somos. Portanto, na nossa humanidade e fragilidade, eu vejo aqui muito comum, não é? Entre homens e mulheres. Depois pode ter aqui algumas particularidades que também possa ter a ver com a história de cada um, com a sua personalidade, com as suas vivências, que pode dar aqui alguns acentos, pode ter aqui alguns acentos diferentes. Mas nesta linha de procurar, acho que temos muito em comum. Mas continuam a ser mais os homens, os rapazes a seguirem para os seminários e menos mulheres a seguirem nas congregações? É verdade, é um facto. Pode-nos também fazer pensar. A que é que isto se pode dever? É engraçado, um dos aspectos que me faz às vezes pensar, eu senti isso algumas vezes, é um bocado a ideia que tenho, a forma como nós olhamos para a vocação consagrada nas mulheres e nos homens. Uhum. E talvez se dê aqui, parece que há uma imagem, não sei, há uma imagem um bocado, podemos ter aqui uma visão um bocadinho superior, não sei se é o termo adequado, mas em relação, por exemplo, à vocação sacerdotal, que possa ter aqui outra visão, valorizarmos mais, ou a sociedade, as famílias, olharem... Tem mais visibilidade, eventualmente, não é? Exatamente, outra valorização, enquanto que para a visão que têm de nós não é exatamente mais invisível, ou talvez não tão conhecida, não tão reconhecida. Irmã Célia, quando é que, esqueci-me de lhe perguntar isto no início, mas há quantos anos leva já de Açores? Olha, eu estive a viver aqui 9 anos seguidos, mas portanto há uns 8 anos atrás, estive de 2003 a 2012, 9 anos, e a minha função na altura aqui no Convento da Esperança era precisamente de acompanhar as jovens que tínhamos na residência. E agora estou aqui a residir há 1 ano e pouco, que voltei para assumir aqui outras funções mais de responsável da comunidade, portanto, mas agora há pouco tempo, levo 1 ano e pouco aqui. E como foi chegar aos Açores? Vem do Norte, nasceu em Guimarães, como é que alguém do continente português se habitua a viver nas ilhas? Eu habituei-me rapidamente a viver. Eu acho que até que temos bastante em comum lá de onde eu sou, das pessoas do Norte e aqui das ilhas. Em seguida, portanto, percebi um ambiente de proximidade, familiaridade, o qual eu também já estava habituada. E, portanto, senti-me em casa, digamos assim, não senti assim grande... Nos inícios, portanto, uma sensação um bocado mais de isolamento, mas que não perdurou bastante em mim, pelo contrário. Havia aqui este sentido de proximidade e isso ajudou bastante, senti muito bem. Célia Faria, quando é que regressa ao continente?
Portanto, provavelmente daqui a um mês, aproximadamente, ainda não temos a viagem marcada, mas estamos a contar que seja daqui a um mês. E que mensagem, em nome da congregação, gostaria de deixar aos açorianos? Dizer a todo o povo açoriano que os levamos e guardamos sempre no nosso coração de consagradas, no nosso coração também exatamente de mulheres que passaram aqui por estas terras durante estes 66 anos que foram, e agradecer a todos, sobretudo às jovens que passaram, jovens e mulheres que passaram, que estiveram nas nossas casas, as quais acompanhamos, que queremos realmente deixar esta marca nas suas vidas de agradecimento por toda a confiança que depositaram em nós, por tudo o que crescemos juntas, porque isto é sempre dar e receber, e um obrigado de coração a todos pela confiança e pela ajuda que foi bastante de muita gente. Muito obrigada. E tenho a certeza que todos os açorianos que estão a escutar esta conversa também vos agradecem estas muitas missões e este acompanhamento que foram fazendo, sobretudo aos jovens açorianos e às jovens em particular. Muito obrigada, irmã Célia, por ter estado connosco neste programa, e bom regresso ao continente, e que a vossa missão continue sempre a de ajudar os mais novos. Obrigada. Muito obrigada, Tatiana, por esta oportunidade. Um abraço. Obrigada. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.